Capítulo 2. Para ser franco, as instalações aqui em Rampant Court Palace são bastante aceitáveis, embora nada se compare ao conforto do lar. Os oficiais ficam alojados aos pares, em apartamentos de 2 quartos, de modo que ainda nos resta alguma privacidade. Dividirei o espaço com outro tenente, um camarada chamado Hawksby, que, veja só, é filho de um conde. Carta de Thomas Harcourt à irmã Cecília. Edward quase não conseguia respirar. Parecia que o coração estava tentando pular para fora do peito, e ele só conseguia pensar que precisava sair daquela maca. Tinha que descobrir o que estava acontecendo. Tinha que... Pare! Gritou Cecília, atirando-se sobre ele para tentar contê-lo. Você precisa se acalmar. Deixe-me sair daqui, insistiu Edward, embora uma tímida voz racional dentro dele estivesse tentando lembrá-lo de que ele nem saberia para onde ir. Por favor, rogou ela, segurando os pulsos com toda a força. Acalme-se um pouco, respire fundo. Ele ergueu os olhos, resfolgante. O que está acontecendo? Ela engoliu em seco, observando a sua volta. É melhor esperarmos o médico. No entanto, Edward estava agitado demais para escutá-la. Que dia é hoje? Exigiu saber. Ela ficou atônita, como se tivesse sido pega de surpresa. Sexta-feira. Mas que dia e de que mês? Interrompeu ele. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, falou devagar e com cautela. Hoje é dia 25 de junho. O coração de Edward disparou outra vez. O quê? Por favor, é melhor esperar o... Não pode ser. Edward endireitou-se na cama, sentando-se mais aprumado. Você só pode estar errada. Cecília balançou a cabeça devagar, dizendo: Não estou errada. Não, não. Os olhos dele varreram desesperadamente o ambiente à sua volta. Coronel, gritou ele. Um médico. Alguém. Edward, pare, implorou ela, correndo para contê-lo quando ele fez menção de pôr os pés no chão. Por favor, espere o médico. Ele já está vindo. Você, ordenou ele, apontando o braço trêmulo para um homem de pele escura que varria o chão. Que dia é hoje? O homem encarou Cecília com os olhos arregalados, perguntando silenciosamente o que fazer. Que dia é hoje? Repetiu Edward. De que mês? Vamos, diga-me, em que mês estamos? O homem olhou mais uma vez para Cecília, mas acabou respondendo. Junho, senhor. Final de junho. Não, disse Edward, deixando-se cair de volta na cama. Não, fechou os olhos, tentando se concentrar nos pensamentos, apesar do crânio latejante. Tinha que haver uma forma de resolver aquela situação. Ele só precisava se concentrar o suficiente para voltar à última lembrança que conseguia evocar. Abriu os olhos de novo, olhando direto para Cecília. Eu não me lembro da senhorita. Ela engoliu em seco e seus olhos marejaram. Edward sabia que devia sentir vergonha por ter causado aquilo. Ela era uma dama, era esposa dele, mas ela certamente o perdoaria. Ele precisava saber, precisava entender o que estava acontecendo. Você disse o meu nome assim que acordou, sussurrou ela. Eu sei quem você é, disse ele, mas não a conheço. Um espasmo percorreu o rosto dela. Levantou-se, prendendo uma mecha do cabelo atrás da orelha, e juntou as mãos. Dava para ver que ela estava nervosa. E então um pensamento desarticulado surgiu na mente de Edward. Ela não se parecia muito com o pequeno retrato que o irmão levava consigo. Tinha a boca grande e os lábios carnudos. Nada como aquela meia-lua doce e misteriosa da imagem. E também não tinha os cabelos dourados, pelo menos não no tom angelical que o pintor lhe atribuíra. Estava mais para um louro escuro, bem parecido com todo o cabelo de Thomas, embora o dele tivesse alguns reflexos mais claros. Provavelmente ela passava menos tempo ao sol do que o irmão. Seu nome é Cecília Harcourt, não é? Pois tinha acabado de lhe ocorrer, ela não chegara a confirmar aquele fato. Cecília, enfim, assentiu. Sim, é claro que sou. E está aqui em Nova York. Ele a encarou, perscrutando sua expressão. Por quê? Cecília desviou o olhar por um instante para o outro lado do cômodo. É uma história complicada? Mas nós nos casamos. Ele não sabia se era uma pergunta ou uma afirmação. Não sabia se queria que fosse uma pergunta ou uma afirmação. Ela se sentou na cama, ressabiada. Edward não a culpava por sua hesitação. Momentos antes, ele tinha se debatido como um animal enjaulado. Ela devia ser muito forte, pois conseguira controlá-lo. Era isso. Ou então ele mesmo estava muito enfraquecido. Cecília engoliu em seco, como se estivesse reunindo forças para fazer algo muito difícil. Eu preciso contar... O que está acontecendo aqui? Ela se retesou na mesma hora, e ambos olharam para o dono da voz, o coronel Stubbs, que vinha atravessando a igreja ao lado do médico. Por que estes cobertores estão no chão? Quis saber o coronel. Cecília se levantou outra vez, cedendo espaço ao lado de Edward para o médico. Ele estava agitado um pouco.
disse ela. Está confuso. Eu não estou confuso, protestou Edward. O médico olhou para ela. Edward queria esganá-lo. Por que ele estava olhando para Cecília? O paciente ali era ele. Ele parece ter perdido... Cecília mordeu o lábio e seus olhos vagavam de Edward para o médico. Não sabia o que dizer. Edward não a culpava. Sim, senhora Hawksby, pressionou o médico. Senhora Hawksby, aquela história outra vez. Ele tinha se casado. Como diabo ele tinha se casado? Bem, arriscou ela, tentando encontrar as palavras certas. Acho que ele não se lembra de... Desembuche logo, mulher, esbravejou o coronel Stubbs. Edward já estava com meio corpo para fora da cama quando se deu conta do que fazia. Veja como fala com ela, coronel, rosnou ele. Não, não. Cecília se adiantou. Está tudo bem. Sei que ele não quis ofender. Estamos todos frustrados, só isso. Edward soltou uma risada irônica e teria revirado os olhos se não fosse pelo fato de Cecília ter escolhido aquele momento para pousar de leve a mão no ombro dele. O tecido da camisa era fino, quase transparente, e ele conseguiu sentir os contornos suaves dos dedos dela, imprimindo em sua pele uma força tranquila que o acalmou. Não que o seu mau humor tivesse evaporado em um passe de mágica, mas conseguiu respirar fundo, e isso impediu de voar no pescoço do coronel. Ele não sabia ao certo que dia era hoje, disse Cecília ganhando firmeza na voz. Acho que ainda não estávamos... Ela se voltou para Edward. Achei que ainda não estávamos em junho, completou ele secamente. O médico franziu o senho e tomou o punho de Edward, assentindo enquanto media sua pulsação. Ao terminar, examinou os olhos de Edward, um de cada vez. Com os meus olhos está tudo bem, resmungou Edward. Qual é a última coisa que o senhor se lembra, Capitão Hawksby? Perguntou o médico. Edward abriu a boca, pronto para responder, mas ao vasculhar a mente não encontrou nada além de uma imensidão encoberta por uma névoa cinzenta, como um oceano, um mar azul e frio, anormalmente calmo, sem ondas, sem a menor tremulação, nenhum pensamento, nenhuma lembrança. Agarrou os lençóis, frustrado. Como iria recuperar a maldita memória se não conseguia nem determinar o que ele ainda lembrava? Tente se lembrar, Hawksby, falou o coronel Stubbs, num tom ríspido. Estou tentando, vociferou Edward. Por acaso pensava que ele era um idiota, que não se importava? Não fazia a menor ideia do que se passava na cabeça dele, da sensação terrível que era encontrar um imenso vazio no lugar onde as lembranças deveriam estar. Não sei, falou por fim. Eu acho que, talvez, sei que eu precisava partir para a colônia de Connecticut. Você foi sim para Connecticut, afirmou o coronel Stubbs. Não se lembra? Edward balançou a cabeça. Estava tentando, queria muito, mas nada surgia. Tinha apenas uma vaga lembrança de que alguém havia pedido para que ele fosse a Connecticut. Era uma viagem importante, insistiu o coronel. Tem muito a nos contar, capitão. Bem, parece que isso não vai ser possível neste momento, não é mesmo? Respondeu Edward com amargura. Por favor, não o pressione tanto, interveio Cecília. Ele acabou de acordar. Admiro a sua preocupação, senhora, atalhou o coronel Stubbs. Mas trata-se de uma questão militar, de vital importância de que não pode ser deixada de lado por causa de uma mera dor de cabeça. Voltou-se para um soldado próximo e fez um gesto com a cabeça na direção da porta. Escorte a senhora Hawksby lá para fora. Ela poderá voltar assim que terminarmos de interrogar o capitão. Ah, não. Negativo. Minha esposa permanecerá ao meu lado, interveio Edward. Não podemos tratar de informações confidenciais na frente dela. Isso não será um problema, pois eu não tenho nada a dizer. Cecília se interpôs entre o coronel e a cama. O senhor precisa dar a ele um tempo para que recobre a memória. A senhora Hawksby tem razão, concordou o médico. Casos assim são raros, mas é muito provável que o capitão Hawksby recupere a maioria das lembranças, se não todas. Quando? Exigiu o coronel Stubbs. Não há como saber. Em casos como esse, até que a memória retorne, precisamos garantir que o paciente tenha paz e tranquilidade, tanto quanto as circunstâncias permitirem. Não, disse Edward, pois paz e tranquilidade era a última coisa de que precisava. Tinha que tratar aquele imprevisto da mesma forma com que lidava tudo na vida. Era necessário muito trabalho duro, muito treino e muita prática para se atingir a excelência. Não podia permanecer deitado na cama tentando ter paz e tranquilidade. Olhou para Cecília. Ela o conhecia. Ele podia não se lembrar do rosto dela, mas eles tinham trocado cartas durante mais de um ano. Ela o conhecia. Sabia que ele não podia ficar deitado na cama, sem fazer nada. Cecília, você certamente há de me entender, disse ele. Eu acho que o médico está certo, respondeu ela em voz baixa. Se ao menos você descansasse um pouco. Mas Edward já estava balançando a cabeça de novo. Eles estavam errados. Todos eles. Eles não... Maldição.
Sua cabeça foi atravessada por uma dor lancinante. O que houve? Gritou Cecília. A última visão que Edward teve antes de cerrar os olhos foi da jovem aflita encarando o médico. O que está acontecendo com ele? Minha cabeça, gemeu ele. Ele devia ter balançado com muita força. Parecia que seu cérebro estava chacoalhando no interior do crânio. Está se lembrando de alguma coisa? Perguntou o coronel Stubbs. É claro que não, seu... Edward se interrompeu antes que acabasse por chamá-lo de algo imperdoável. Só está doendo. Agora chega, declarou Cecília. Não permitirei que continue interrogando dessa forma. A senhora não me permitirá? Rebateu o coronel. Eu sou o comandante dele. Era uma pena que, naquele momento, Edward não conseguisse abrir os olhos de jeito nenhum, pois teria adorado ver a expressão do coronel quando Cecília sentenciou. Mas não é meu, comandante. Se os senhores me permitem intervir, começou a falar o médico. Edward ouviu passos chegando, como se abrissem caminho, e sentiu o colchão afundar quando o médico se sentou ao lado dele. Consegue abrir os olhos? Edward balançou a cabeça, bem devagar dessa vez. Parecia que a única forma de controlar a dor insuportável era permanecer com os olhos muito bem fechados. Traumas na cabeça podem provocar esses sintomas, explicou o médico gentilmente. Pode demorar um pouco para sarar, e o processo pode ser bastante doloroso. Sinto informar que não há como tentar apressar as coisas. Entendi, respondeu Edward. Não gostava nada daquilo, mas compreendia. Isso está além das nossas capacidades médicas. Continuou o doutor, a voz um pouco mais baixa, como se ele tivesse se virado para falar com outra pessoa. Ainda há muitas coisas que desconhecemos a respeito de danos cerebrais. Na verdade, sou capaz de apostar que aquilo que desconhecemos supera em muito o que já sabemos. Edward não se sentiu tranquilizado com aquela declaração. Sua esposa cuidou do senhor com muito afinco, disse o médico para ele, dando tapinhas reconfortantes em seu braço. Recomendo que ela continue esse trabalho exemplar, se possível, fora deste hospital. Fora do hospital, icou Cecília. Edward ainda não tinha aberto os olhos, mas notou um traço de pânico na voz dela. Ele já está sem febre, prosseguiu o médico, e a ferida está sarando bem, não há sinais de infecção. Edward levou a mão à cabeça, estremecendo de dor. Recomendo que o senhor não faça isso, observou o médico. Edward conseguiu, enfim, abrir os olhos, e olhou para baixo, com medo de ver sangue nos dedos. Não posso tirá-lo do hospital, disse Cecília. A senhora vai sair bem, reassegurou o médico. Ele não poderia contar com cuidados melhores do que os da senhora? Não, insistiu ela. O senhor não compreende. Eu não tenho para onde levá-lo. Onde está hospedada? Perguntou Edward. De repente, ele se lembrou de que Cecília era sua esposa, o que significava que ele era responsável pelo bem-estar e pela segurança dela. Consegui alugar um quarto. Não é longe daqui, mas só tem uma cama. Pela primeira vez, desde que acordara, Edward sentiu um sorriso brotar nos lábios. Uma cama minúscula, explicou ela. Eu mesma mal caibo nela. Os pés dele iriam pender fora dela. E então, como ninguém disse nada para aplacar seu palpável desconforto, ela acrescentou: fique uma pensão feminina. Não permitiriam a entrada dele. Com crescente incredulidade, Edward se virou para o coronel Stubbs. Minha esposa teve que se instalar em uma pensão. Não sabíamos que ela estava aqui, respondeu o coronel. Já faz pelo menos 3 dias que vocês sabem. Obviamente que ela está aqui, mas ela já tinha se instalado. Uma fúria gélida e implacável começou a fervilhar dentro dele. Edward conhecia muito bem as pensões femininas de Nova York. Mesmo que não se lembrasse do casamento, Cecília era sua esposa, e o exército havia permitido que ela permanecesse naquelas acomodações de moral questionável. Edward fora educado como um cavalheiro, um Hawksby, e jamais se sujeitaria a determinados tipos de insulto. Esqueceu-se da dor na cabeça e até mesmo do fato de que havia perdido a memória. Sabia apenas que sua esposa, a mulher que ele prometera amar e proteger, estava sendo duramente negligenciada pela mesmíssima irmandade a que ele se devotava havia 3 anos. Quando falou, sua voz tinha a dureza de um diamante. O senhor encontrará outras acomodações para ela. Stubbs arqueou as sobrancelhas. Ambos sabiam quem ele era o coronel e quem não passava de um mero capitão. Edward, contudo, estava resoluto. Havia passado a maior parte de sua carreira militar evitando mencionar sua linhagem nobre, mas naquele caso, a ressalvas desapareceram. Essa mulher, disse ele, é a honorável senhora Edward Hawksby. Stubbs abriu a boca para falar, mas Edward não permitiu. É minha esposa e nora do conde de Manston, prosseguiu, imbuindo a voz de frieza e de autoridade de gerações e gerações de educação aristocrática. O lugar dela não é em uma pensão. Cecília, que estava claramente desconfortável, tentou intervir. Se isso o tranquiliza, afirmo que passei muito bem até agora. Pois não me tranquiliza, respondeu ele, sem desgrudar os olhos do coronel Stubbs. Vamos providenciar acomodações mais apropriadas, disse Stubbs, contrafeito. Hoje ainda, exigiu Edward. A expressão no rosto do coronel deixava muito claro que considerava aquele pedido injustificado, mas, após um momento de silêncio, falou: podemos alojá-lo no Devil's Head.
Edward assentiu. O Hotel Devil's Head atendia principalmente os oficiais ingleses e era considerado a melhor acomodação na cidade de Nova York, o que não significava muita coisa, mas à exceção de instalar Cecília em uma casa particular, Edward não conseguia pensar em nenhum lugar melhor. Nova York era uma cidade superpovoada e parecia que metade dos recursos do exército acabavam destinados à tarefa de encontrar lugares onde seus homens pudessem dormir. O Devil's Head jamais seria apropriado para uma dama viajando sozinha, mas como esposa de um oficial, Cecília seria respeitada e ficaria em segurança. Monty Bay sai amanhã, avisou Stubbs. O quarto dele é grande o suficiente para o casal. Então esta noite ele dividirá as acomodações com outro oficial, ordenou Edward. Minha esposa precisa de um quarto ainda hoje. Não tem problema ser amanhã, falou Cecília. Edward ignorou. Hoje, o coronel Stubbs aqueceu. Vou falar com Monty Bay. Edward assentiu secamente. Conhecia bem o capitão Monty Bay. Sabia que ele, assim como todos os outros oficiais, cederia o seu quarto em um piscar de olhos, se fosse para garantir a segurança de uma dama da nobreza. Nesse meio tempo, o senhor precisa ficar calmo e sob sedação, ordenou o médico. Então voltou-se para Cecília. Ele não pode se irritar de maneira alguma. Não consigo imaginar uma situação que me irrite mais do que essa de agora, disse Edward. O médico sorriu. Que bom que o senhor conseguiu manter o senso de humor. Isso é um ótimo sinal. Edward não estava brincando, mas preferiu não retrucar nada. Amanhã o senhor sairia daqui, informou o coronel Stubbs, enérgico. Então, dirigindo-se a Cecília, solicitou. Enquanto isso, conte a ele tudo o que ele perdeu. Talvez isso possa ajudá-lo a recobrar a memória. Excelente ideia, concordou o doutor. Tenho certeza de que seu marido está muito interessado em saber como a senhora veio parar aqui em Nova York, senhora Hawksby. Cecília tentou sorrir. Certamente, senhor. E lembre-se, ele não deve se irritar. Então, lançando um olhar bem-humorado para Edward, acrescentou. Digo mais do que já se irritou. O coronel Stubbs trocou algumas palavras com Cecília para combinar sua mudança para Devil's Head. E então, ele e o médico partiram, deixando Edward a sós outra vez com a esposa. Bem, tão a sós quanto se pôde ficar em uma igreja cheia de soldados feridos. Edward olhou para Cecília, que estava de pé, muito sem jeito, ao lado da cama dele. Sua esposa, como era possível? Ainda não entendia como aquilo tinha acontecido, mas devia ser verdade. O coronel Stubbs parecia acreditar na história, e ele sempre foi um homem que seguia as regras ao pé da letra. Ademais, tratava-se de Cecília Rancourt, irmã de seu melhor amigo. Se era para acordar casado com uma mulher que ele não lembrava nem de ter conhecido, pensou Edward, não podia haver alguém melhor. Ainda assim, seria de se esperar que ele se lembrasse de um casamento. Quando nos casamos? Perguntou ele. Ela estava com o olhar perdido, fitando o outro lado da nave da igreja. Edward achou que ela não estava escutando. Cecília? Há algumas semanas, disse ela, voltando-se outra vez para ele. Você deveria descansar. Não estou cansado. Não? Acomodando-se na cadeira junto à cabeceira. Ela abriu um sorriso vacilante. Pois eu estou exausta. Sinto muito, desculpou-se ele no mesmo instante. Edward sentiu que deveria se levantar, pegar as mãos dela. Ser um cavalheiro. Acho que não estou raciocinando direito, concluiu. Você não teve muita oportunidade de fazer isso até agora, respondeu ela, secamente. Ele ficou surpreso e boquiaberto, pensou. Aí está a Cecília Rancourt que eu conheço tão bem, ou melhor, que achava que conhecia tão bem, pois a verdade era que ele não conseguia se lembrar de ter visto o rosto dela antes, mas ela parecia a mesmíssima pessoa das cartas, e ele havia passado a maior parte da guerra aferrando-se às palavras dela. Às vezes, se perguntava se era estranho que ele ansiasse mais pelas cartas que ela escrevia para Thomas do que pelas cartas da própria família. Perdão, disse ela, creio que meu senso de humor seja um tanto impróprio. Eu gosto, respondeu ele. Quando ela olhou, Edward teve a impressão de ver um traço de gratidão nos olhos dela. E como era exótica a cor daqueles olhos, um verde água tão pálido, tão límpido, que em tempos mais antigos, ela talvez fosse acusada de ser uma fada. O que, na verdade, não parecia muito apropriado, pois ela também era de carne e osso, como todas as pessoas que ele já tinha conhecido, ou melhor, que achava que tinha conhecido. Ela levou a mão à bochecha, constrangida. Tem alguma coisa no meu rosto? Não, estou apenas olhando para você. Não há nada de muito interessante para ver. Então ele sorriu, afirmando, sou obrigado a discordar. Ela ruborizou, e ele percebeu que estava flertando com a própria esposa. Que coisa estranha. E ainda assim, talvez fosse a coisa menos estranha do dia. Eu queria conseguir me lembrar, começou Edward. Ela olhou. Ele queria conseguir se lembrar da primeira vez que a vira. Queria se lembrar do casamento deles. Queria se lembrar da sensação de beijá-la. Sim, encorajou ela. De tudo, prosseguiu Edward. Embora as palavras tivessem saído com mais intensidade do que ele gostaria. Queria conseguir me lembrar de tudo. Você vai se lembrar, tenho certeza. Ela deu um sorriso, mas havia algo de errado em sua expressão. Sorria com os lábios cerrados, mas não com os olhos. Na verdade, Edward se deu conta de que Cecília desviara
desviar o olhar naquele instante. Ficou se perguntando o que ela estaria escondendo. Será que ela tinha recebido outras informações sobre o estado de saúde dele? Será que ela tinha recebido outras informações sobre o estado de saúde dele e decidir ocultá-las? Concluiu, contudo, que não houvera tempo, já que ela não tinha saído ao lado da cama dele desde que ele acordara. Você se parece com Thomas, falou ele, de modo abrupto. Você acha? Perguntou ela, surpresa. Ninguém mais acha isso. Bem, exceto pelo cabelo. Levou as mãos aos cabelos, provavelmente sem se dar conta de o que estava fazendo. As madeixas estavam presas em um coque mal feito. Os fios que haviam escapado emolduravam-lhe a face, ossando nas bochechas. Edward ficou imaginando quão compridos seriam os cabelos dela e desejou vê-los em contraste com suas costas nuas. Puxei a nossa mãe, comentou ela. Pelo menos é o que sempre nos dizem. Eu não cheguei a conhecê-la. Thomas se parece com nosso pai. Edward fez que não com a cabeça. Vocês não têm os mesmos traços. A semelhança está nas expressões. Perdão? Isso. Sim, assim mesmo. Abre um sorriso sentindo-se um pouco mais animado no mesmo instante. Vocês fazem as mesmas expressões. Agora mesmo, quando falou perdão, você inclinou o rosto para o lado do mesmíssimo jeito que ele faz. Ela deu um sorriso matreiro. E ele pede perdão a você com muita frequência? Não tanto quanto deveria. Com isso, ela deu uma gargalhada. Ah, muito obrigada, disse ela, enxugando os olhos. Eu não dava uma boa risada desde... Balançou a cabeça. Já nem lembro quando foi a última vez. Ele esticou o braço, pegando a mão dela. Parece que você não tem tido muitos motivos para sorrir, murmurou. Ela engoliu em seco, assentindo. Durante um momento de terror, Edward ficou com medo de que ela começasse a chorar. Ainda assim, sabia que não podia continuar em silêncio. O que houve com Thomas? Perguntou. Ela respirou fundo, exalando devagar. Fomos informados de que ele tinha sido ferido e estava se recuperando na cidade de Nova York. Fiquei preocupada. Bem, você mesmo pode ver o porquê, disse ela, abarcando com gesto o restante da igreja. Não há pessoal suficiente para cuidar da saúde dos feridos. E eu não queria que meu irmão ficasse sozinho. Edward ficou pensativo. Muito me surpreende que seu pai tenha permitido que fizesse essa viagem. Meu pai faleceu. Inferno. Sinto muito, disse ele. Parece que, junto com a memória, também perdi o tato. Embora, na verdade, ele não tivesse como saber da perda. Cecília estava com vestido cor-de-rosa e não havia nenhum sinal de luto. Ela notou que ele observava o tecido rosa pálido da manga de seu vestido. Sim, falou ela, fazendo um beicinho tímido. Eu devia estar com traje de luto, mas só tinha um único vestido preto e ele é muito quente. Usá-lo aqui me faria assar como um frango. Entendo. Nossos uniformes também são tanto desconfortáveis durante o verão, concordou Edward. Sim, Thomas também se queixava disso nas cartas. Foi por causa das descrições que ele fazia sobre a temperatura no verão que decidi não trazer meu traje de luto. Tenho certeza de que você fica mais encantadora de rosa, falou Edward. Cecília pestanejou atônita, com um comentário, o que era compreensível. Aquelas palavras, tão francas, tão mundanas, pareciam fora do lugar, considerado que estava em um hospital, em uma igreja, no meio da guerra. Somando-se isso, a perda da memória e a descoberta de uma esposa, Edward não via como sua vida poderia ficar mais bizarra. Obrigada, disse Cecília, pigarreando e prosseguiu. Enfim, você perguntou sobre o meu pai, e estava certo, ele jamais permitiria que eu viajasse a Nova York. Ele pode não ter sido o pai mais cuidadoso do mundo, mas nem mesmo ele permitiria tal coisa. Por outro lado, ela deixou escapar uma risadinha desconfortável. Creio que ele mal tenha percebido minha ausência. Tenho certeza de que ninguém seria capaz de ignorar a sua ausência. Ela lhe lançou um olhar torto. Você não teve a oportunidade de conhecer o meu pai. Ele nunca percebia nada, desde que tudo na casa estivesse em ordem. Edward assentiu, devagar. Thomas não falava muito sobre o Walter Harcourt, mas o pouco que dissera combinava bem com a descrição de Cecília. Ouvira, mais de uma vez, o amigo se queixar do pai, que parecia muito satisfeito em deixar que Cecília se desgastasse no papel da governanta pela qual ele não precisava pagar. Ela tem que encontrar o marido, dissera Thomas. Precisa sair de Manchile e construir a própria vida. Será que Thomas estava agindo como casamenteiro durante todo aquele tempo? À época, a ideia jamais ocorrera a Edward. Foi acidente? Perguntou Edward. Não, mas foi inesperado. Ele estava descansando no escritório. Ela deu de ombros melancólica e simplesmente não acordou. Foi coração? O médico falou que não havia como ter certeza, mas no fim das contas, a causa não importa, não é mesmo? Ela encarou com uma expressão sábia e pesarosa, e Edward quase sentiu o mesmo. Havia algo nos olhos dela, a cor, o brilho, que quando encontrava os dele, o fazia perder o fôlego. Será que seria sempre assim? Seria aquele o motivo pelo qual ele se casara com Cecília? Você parece cansado, afirmou ela, e antes mesmo que ele pudesse interromper, acrescentou. Já sei, você já falou que não está, mas é o que parece. Contudo, Edward não queria dormir, não conseguia suportar a ideia de ficar inconsciente de novo. Ele já tinha perdido tempo demais. Queria reaver tudo, cada momento, cada lembrança. Você ainda não me contou o que aconteceu com Thomas, lembrou ele.
O rosto dela foi tomado por uma onda de preocupação. Eu não sei, disse ela com a voz embargada. Parece que ninguém sabe onde ele está. Como é possível? Ela deu de ombros abatida. Já perguntou ao Coronel Stubbs? Claro, e o General Gert? Não tive permissão para vê-lo. O quê? Aquilo era inadmissível. Como minha esposa... Eu não disse que era sua esposa. Ele a encarou perplexo. Mas por que não? Não sei. Ela se pôs de pé em um salto, cruzando os braços bem firmes junto ao corpo. Acho que porque eu... Bem, eu estava falando na condição de irmã de Thomas. Mas certamente alguém teria entendido quem você era quando dissesse seu nome. Ela mordeu o lábio antes de prosseguir. Acho que ninguém ligou o nome à pessoa. O General Gert não se deu conta de que a senhora Hawkesbury era minha esposa. Bem, como já falei, não cheguei a vê-lo. Ela voltou para o lado da cama e logo se pôs a ajeitar os cobertores dele. Você está começando a se irritar. Amanhã podemos voltar a tocar no assunto. Amanhã vamos voltar a tocar nesse assunto, rosnou ele. Ou então depois de amanhã. Ele encarou. Vai depender da sua saúde. Cecília, sem discussão, cortou ela. Neste momento, não posso fazer nada para ajudar o meu irmão, mas posso ajudar você. E se para isso eu tiver que forçá-lo a se acalmar, então forçarei. Ele a olhou com admiração. Estava de cabeça erguida, com o rosto ativo e um dos pés plantando levemente à frente, como se estivesse prestes a atacar. Dava para imaginá-la brandindo uma espada, erguendo-a bem alto enquanto bradava um grito de batalha. Era Joana d'Arc, era Boadicea, era cada uma das mulheres que já tiveram que lutar para proteger a família. Minha valente guerreira, murmurou ele. Ela olhou, perplexa. Ele não se desculpou. Preciso ir, disse ela abruptamente. Mais tarde, o Coronel Stubbs mandará alguém para me buscar. Preciso fazer as malas. Por mais que não entendesse como ela tinha acumulado tantas coisas desde a sua chegada à América do Norte, Edward sabia muito bem que era imprudente se meter entre mulher e seu guarda-roupa. Você ficará bem se eu me ausentar? Ele assentiu. Ela franziu o senho. Se não fosse ficar bem, nunca admitiria para mim, não é? Ele abriu um sorriso espirituoso. Exato. Ela revirou os olhos e disse apenas: volto amanhã de manhã. Mal posso esperar. E era verdade. Ele não conseguia se lembrar da última vez que ficara tão ansioso por alguma coisa. Tudo bem que ele não conseguia se lembrar de nada, mas ainda assim. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!